E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo de volta e seja bem-vinda de volta ao Alombrado Santista. Eu sou o Victor Salles. Quer dizer que o Rueda resolveu pensar grande e vai atrás de Marcelo Bielsa? Vamos explicar essa história aí. Eu tenho pontos que eu acho que podem favorecer a chegada dele e pontos que distanciam ele cada vez mais do Santos Futebol Clube. Se você está chegando pela primeira vez aqui, me ajude se inscrevendo nesse canal. Cara, eu não sei, uma demora eterna, chega a Copa, mas a gente não chega aos 7 mil inscritos, então me ajuda aí, faltam 25 inscrições pra gente bater os 7 mil, fique aí com a gente, deixe seu like e no final do conteúdo, espero eu terminar de concluir o raciocínio, você comenta se você concorda ou se você discorda. Tamo combinado? Então bora lá. O Ademir Quintino trouxe a informação que o Rueda tá negociando, tá conversando, tá namorando com o Marcelo o louco Bielsa. Até aí eu achei maravilhoso. Quem acompanha as nossas lives de pós-jogo, que sempre tá eu e o Rodolfo aqui, a gente fala muito isso. Que somente Bielsa, Sampaoli, esses caras muito diferentes poderiam trazer o Santos para um novo destaque nacional e intercontinental, como já foi um dia, né? E apareceu o nome do Bielsa, eu falei, caramba, da hora, Bielsa, gosto dele, belo nome, maravilha. E aí escutei o pessoal De Olho no Peixe falando, escutei o Ademir Quintino falando, escutei o Vanderlei Corrêa, meu amigo, falando, outros amigos falando sobre Bielsa. Escrevi o meu roteiro, as minhas ideias sobre essa possibilidade ou não. Primeiro eu já digo, o meu nível de esperança para isso, de 0 a 100, é de 1. Eu acredito muito pouco que isso possa acontecer. Não porque eu acho que o Santos não mereça, mas sim porque eu acho difícil o convencimento. Para isso, eu acho que o Rueda vai ter que gastar muita saliva, vai ter que vender muito bem, vai ter que ser muito persuasivo para conseguir trazer Bielsa. Não é só grana, não é só grana. O Bielsa tá muito bem resolvido financeiramente. Acho que ele ganhava 4 milhões de reais lá no Leeds United, na Premier League. O cara que tem mercado na Europa. Ah, ele tá desempregado, Vitor, mas ele tem mercado na Europa. Você acha que ele não pode dirigir um Nice da França, um Lyon da França? Pega um time de West Ham, um Southampton da Premier League, um Valência, um Athletic Bilbao da Espanha. Tem mercado para Marcelo Bielsa. Só que Marcelo Bielsa nunca foi um cara que visou a grana. Marcelo Bielsa é daqueles estilo Tele Santana no que se diz respeito a... O cara morava no CT, ele morava no centro de treinamento dos clubes. Ele no Athletic Bilbao, quando treinou, ele dava treino pro Sub-9. Ele queria as categorias de base, ele ia treinar essa molecada, ele queria tomar conta e viver e respirar o clube. Então, o que vai convencer Bielsa não é só salário, é o projeto, é a ambição do clube para a qual o treinador que eles estão procurando. Dito tudo isso, tem alguns pontos a favor e contra. Vou começar com os pontos contra para tentar deixar o a favor para o final, para quem sabe deixar um fio de esperança para os torcedores e para as torcedoras santistas. O que pesa contra para o Marcelo Bielsa vir? Primeiro, o histórico de demissões. O Santos em um ano e meio teve 5 técnicos. Isso não é plausível. Numa gestão de 1 ano e 9 meses, que é a do Rueda, teve Cuca, que saiu, teve Ariel Holland, teve Fernando Diniz, Carille, Fabian Bustos. Nesse meio teve o Lisca, teve Marcelo Fernandes, teve muita gente. Isso conta muito contra para um técnico que ficou 4 anos na seleção chilena, que ficou anos no Athletic Bilbao, que ficou anos no Leeds. Para esse cara, isso aqui não vira. Esse modelo de gestão não vai convencer. Se ele pegar isso, ele fecha a porta na hora. Segundo ponto que eu anotei aqui não tem uma cúpula de futebol. Como assim? Somente um presidente que cuida do clube? Não tem um diretor de futebol, não tem um gerente, não tem nada. Só você, presidente, que cuida do futebol, aí fica difícil. A não ser que o Bielsa fale assim. Eu até prefiro. Eu quero cuidar do futebol. Vou levar a minha comissão, vou levar meus preparadores e quem cuida de futebol de contratação sou eu e você. O Rueda tentou fazer isso com o Lisca. É claro que é outro patamar de treinador, né? Tudo bem que o Lisca
Ele é doido, mas ele não é o louco, né? É diferente, tem uma diferença aí. Terceiro ponto, grana. Não só pro Bielsa, a sua equipe técnica. O Santos não pode falhar financeiramente, porque o De Olho no Peixe trouxe informação e parece que está devendo o primeiro mês de direitos de imagem. Grana. Não é para pagar o Bielsa e só a sua comissão. E também grana para contratar jogador. O Bielsa vem aí e identifica que precisa de 2 volantes. Precisa de 2 volantes. O Santos vai no mercado contratar como? Que Bielsa, com esse time, não vai levar a gente ao título brasileiro. O Sampaoli veio aqui, mas olha as peças que o Sampaoli tinha. Tinha Jorge, tinha Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, acho que tinha o Luan Pérez também. Tinha o meio de campo com Pituca, tinha o Sanches jogando fino da bola, Soteldo, Marinho, tinha Sacha, Yuri Alberto no banco. Tinham peças. Com esses jogadores sem poder contratar, o Bielsa não vai topar. Não vai se queimar. Certo? E o último ponto é o fator Sampaoli. Sabemos que Bielsa criou Sampaoli, criou BKSS, o Guardiola é fã número 1 do Bielsa. O Sampaoli tem uma imagem muito ruim do Santos, do que foi feito com ele, do que tudo o que aconteceu na passagem dele. Se ele conversar com o Sampaoli, acho que as chances diminuem cada vez mais. Então, esses pontos. O histórico de demissão, não ter executivo, não ter uma cúpula de futebol para cuidar do futebol, grana para ele, para a comissão, grana para contratar jogadores e o fator Sampaoli. Agora temos os pontos a favor. Temos alguns pontos que podem contar a favor. Primeiro o nome do Santos Futebol Clube fora ainda é muito forte. Muito forte. A gente está aqui sofrendo, vendo todos os 3 rivais disputando o título, e a gente aqui sofrendo, 2 anos seguidos para não cair no Paulista, sofremos para não cair no Brasileiro no passado, estamos a 6 pontos da zona de rebaixamento esse ano, mas lá fora o nome do Santos ainda é muito forte. É a marca de futebol mais conhecida do mundo. Isso pode fazer com que o Bielsa queira colocar em seu currículo uma passagem pelo time onde jogou Pelé. Segundo ponto a favor é que o Rueda muda a postura de austeridade financeira e entende que multa contratual, o Felipe Camargo trouxe essa informação no vídeo do De Olho no Peixe, que agora multa contratual pode ser colocada. Que aí eu concordo, né? Se você traz um técnico de peso, você coloca uma multa. Se você traz técnico medíocre, você não coloca multa, porque o risco de você mandá-lo embora a qualquer momento é alto, né? Então, você tem que colocar uma multa rescisória. E aí, quando você coloca uma multa rescisória, para o Bielsa, o Rueda pode explicar, não, eu coloco uma multa rescisória com você. Os outros que eu demiti em 1 ano e 9 meses de gestão, eu não coloquei multa, era CLT. E é porque eu não confiava, eu quero um técnico que nem você. Você baba o ovo do Bielsa, fala que os outros não eram bons o quanto ele imaginava e você tenta convencer. Então uma multa contratual pode soar bem nesse papo. Você dá a chave do CT na mão do Bielsa. Bielsa, tá aqui. O CT é seu. Você cuida da base, você vai olhar a base, você vai olhar a categoria fraldinha, sub-9, sub-12, sub-15, sub-17, você vai olhar tudo. Se você quiser um dia dar treino, você vai lá dar treino. O CT é seu, o hotel do CT é seu. Você pode morar aqui, a gente vai te dar suíte presidencial. Você faz o que você quiser do CT pra dentro. Você é o responsável pelo futebol do Santos Futebol Clube. E aí, eu acho que pode convencer, pode ser um ponto a favor. O outro ponto é a base, né? Como eu disse, o Bielsa gosta da base. Ele fez no Atlético de Bilbao, eu falei, ele dava treino pro Sub-9. O Vitor Hugo, que fez a live com o Ademir, confirmou essa informação. Ele gosta de base. E não tem time no mundo que mais revela jogador do que o Santos. Então a base, pode ser que o Bielsa tenha essa vontade de treinar o Santos por conta de sua base. E o outro e o último ponto a favor é um projeto ousado envolvendo integração de base futebol profissional, um projeto ousado de investimento e de investidores e de nova arena. Se você fala pro Bielsa, eu demoro 2 anos para construir a arena, deve começar em 2023, quero fazer um contrato de 3, 4 anos contigo, porque você é um cara que eu confio. Faz um projeto de base,
Vamos construir um legado e eu quero que você seja o meu primeiro técnico até a arena ficar pronta. Vitor, que ilusão! Os técnicos não duram. E qual que é a paciência do técnico santista com Bielsa? Por que paciência? A gente teve paciência com o Sampaoli. A gente veio aí e foi vice-campeão brasileiro com o Santos. Se o Bielsa eleva o patamar do Santos, se o Bielsa bate G4 no primeiro ano, disputa título no segundo, por que não vai ter paciência com um cara desse? A gente teve problemas, que eu digo, o torcedor brasileiro em geral, teve problemas com técnicos estrangeiros lá, quando foi no Palmeiras Gareca, quando foi o Rueda lá no São Paulo, que era do Atlético Nacional, o Aguirre no Inter, porque a gente ainda tinha sombra de técnicos brasileiros. Hoje, qual brasileiro você contrataria para vir para o Santos? Ninguém. Os nomes especulados para ser o sucessor do Tite é Dorival e Fernando Diniz. Com todo respeito, não pode. Nenhum deles está à altura do Tite. Então, o Bielsa não teria essa sombra perturbadora de tempo todo que alguém é demitido aí, ficar enchendo o saco aqui querendo emprego. E aí, consecutivamente, você pode ter mais paciência para um projeto longo. Porém, o mandato do Rueda acaba em final de 2023. Então, precisa ser muito bem amarrado. Acho as chances pequenas, remotas, mas só de sonhar eu já fico um pouco mais feliz. É isso. Comente, faça a sua ideia, a sua reflexão aqui nos comentários. E aquele recadinho, né? Fiquem sempre no Alambrado Santista. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.